Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 36. Bons estudos! Que cara é essa, menino? Sabe, tio, eu tava aqui pensando. Se o senhor tivesse que escolher, o senhor comeria o milho ou daria o milho pra galinha crescer e comê-la depois? Cada coisa. Isso não vai acontecer nunca. Tá, mas é só uma hipótese, né? O que o senhor faria? Bom, eu acho que eu faria um creme de milho e daria o resto do milho pra galinha, senão a própria coitada ia morrer de fome, né? Tá legal. Mas e se o senhor não pudesse dividir o milho com a galinha? Ora, então, eu comeria a galinha que comeu o milho. Além do que, eu gosto muito mais de uma galinha assada. E você? O que você faria? Talvez você prefira uma boa galinha assada ao invés do milho. Talvez o contrário. Mas o que interessa pra gente aqui nessa teleaula é analisar essa questão do ponto de vista energético. Isto é, qual dos dois alimentos nos possibilita um maior aproveitamento de energia? O milho ou a galinha? Para responder a essa dúvida, na teleaula de hoje você vai ver que em termos de aproveitamento de energia, os seres vivos são separados entre produtores e consumidores. E vai aprender também a montar uma pirâmide de energia. E então, o que será melhor em termos de aproveitamento de energia? Comer o milho ou comer a galinha que comeu o milho? Bom, para responder essa dúvida, a gente vai começar essa teleaula lembrando de algumas coisas que você já viu sobre cadeias alimentares. Você se lembra, por exemplo, que os vegetais são o primeiro elo de todas as cadeias alimentares. Isso porque os vegetais, para obter a energia que necessitam, eles não se alimentam de outros seres vivos. Eles produzem o seu próprio alimento realizando a fotossíntese. Ou seja, eles realizam um conjunto de reações que transformam a energia solar em energia química. E com isso, são os vegetais que garantem que todos os outros seres vivos tenham alimento. Afinal, eles transformam a energia captada do Sol numa forma de energia que todos os demais seres vivos podem aproveitar. Por causa dessa capacidade dos vegetais em produzir seu próprio alimento, eles são chamados de produtores. Já os seres vivos, que têm que consumir outros seres vivos como alimento, são chamados de consumidores. Enfim, para facilitar os estudos da forma como os seres vivos obtêm alimento e energia, os cientistas dividiram os seres vivos em dois grandes grupos: o dos produtores, que realizam fotossíntese, e o dos consumidores, que precisam de outros seres vivos para obter alimentos. Quer dizer então que o milho é um produtor e essa galinha aqui é um consumidor. O que foi agora, Renato? É isso mesmo. O milho é um vegetal, né, tio? Então, o pé de milho realiza a fotossíntese e o milho é um produtor. Agora a galinha come o milho, então ela é um consumidor. Agora estou entendendo. Você está tentando responder aquela pergunta que me fez sobre comer o milho ou a galinha que comeu o milho? Pera aí, tio, vamos devagar. Uma conclusão de cada vez. Antes da gente tentar responder essa pergunta, a gente tem que esclarecer uma outra dúvida anterior, que é a seguinte: será que a galinha assimila toda a energia que é transformada e assimilada pelo milho? Em outras palavras, será que toda a energia que é transformada e assimilada pelos produtores é utilizada pelo organismo dos consumidores, aqueles que comem os vegetais? Como você já viu em outra teleaula, nós utilizamos o que os alimentos nos fornecem para mantermos o nosso corpo em funcionamento e para crescer. Uma parte do que transformamos durante a digestão é gasta na respiração. Uma outra parte é incorporada ao nosso organismo. E outra parte ainda é armazenada como reserva. E isso vale para todos os seres vivos, inclusive para os vegetais. Portanto, a energia e os materiais que os vegetais transformam através da fotossíntese são utilizados para realizar as funções que os mantêm vivos. São incorporados em suas estruturas, como folhas, caules e flores, e armazenados em estruturas de reserva, como algumas raízes, caules e sementes. De onde se conclui que os animais que se alimentarem de um vegetal só poderão usar uma parte da energia que esse vegetal assimilou.
através da fotossíntese, já que a energia gasta pela respiração do vegetal nunca poderá ser usada pelo animal que comê-lo. Para entender isso melhor, vamos pensar numa cadeia alimentar que começa com um vegetal. A roseira. Vamos indicar num gráfico a energia que a roseira transforma ao realizar a fotossíntese. Aqui está a quantidade de energia que a roseira assimila através da fotossíntese. Agora, vamos indicar nessa barra a parte da energia que o vegetal, ou melhor, a roseira, vai gastar em suas funções. A parte marcada, portanto, é a energia que não está disponível para o animal que se alimentar dessa roseira. Vamos imaginar que o animal que vai se alimentar dessa roseira é uma lagarta. A gente pode dizer que ele só irá aproveitar essa parte que sobra da energia. Se fizermos uma nova barra indicando a energia que o consumidor absorve do produtor, ou seja, que a lagarta recebe da roseira, o gráfico ficará assim. Vamos considerar que a lagarta também vai utilizar uma parte dessa energia para realizar suas funções metabólicas. E o nosso gráfico fica assim. Só a parte branca estará disponível para um outro consumidor que se alimentar da lagarta. Um pardal, por exemplo. Que, por sua vez, também gastará uma parte da energia com suas funções. Imaginando que esse pardal é comido por um gato, nosso gráfico ficará assim. Se esse gato for comido por outro consumidor, nosso gráfico cresce um pouco formando uma escada, que vamos transformar numa pirâmide que recebe o nome nos livros de ecologia de pirâmide de energia. Observando essa pirâmide de energia, podemos tirar várias conclusões. Cada um desses patamares, como você já sabe, representa um ser vivo de uma cadeia alimentar. No caso do nosso exemplo, a roseira, a lagarta, o pardal e o gato. Mas caso a gente analise outra cadeia alimentar, vamos ver que todas elas são muito semelhantes. Em todas elas, podemos observar uma diminuição de energia disponível ao longo da cadeia alimentar. Por isso, usamos alguns nomes que servem para todas elas. O lugar ocupado pela roseira é chamado de produtor. O nível da lagarta é chamado de consumidor primário. E os outros níveis também são chamados de consumidores. Conforme o lugar que ocupam na cadeia, recebem o nome de consumidores secundários ou consumidores terciários, e assim por diante. Também para facilitar a comunicação, usamos um nome que serve tanto para as cadeias alimentares como para as pirâmides de energia. E você, sabe qual é ele? Sabia que trofo significa comer? Por causa disso, cada elo ou cadeia alimentar recebe o nome de nível trófico. Desta forma, as roseiras e todos os organismos que realizam fotossíntese estão no nível trófico dos produtores. As lagartas e todos os animais herbívoros estão no nível trófico dos consumidores primários. O pardal e outros animais carnívoros que se alimentam de animais herbívoros estão no nível trófico dos consumidores secundários. Gatos e outros carnívoros que se alimentam de consumidores secundários estão no nível trófico dos consumidores terciários. Já sei a resposta. Em termos energéticos, é melhor a gente comer a galinha primeiro. Agora eu não entendi. Mas o milho não tem mais energia do que a galinha? Sim, tio. Mas pensa comigo, olha só. Se você demorar para comer a galinha, vai ter que dar o milho para ela, certo? Senão ela morre de fome. E esse milho, se for dado para a galinha, não vai fornecer ao senhor a mesma quantidade de energia, entendeu? É isso mesmo. Bom, agora, menino, é melhor você me ajudar a cuidar das galinhas, porque senão não tem milho nem galinha. Vem. O Renato tem razão. Se comêssemos somente galinhas, uma parte dessa energia assimilada e transferida para a galinha teria sido gasta em sua respiração. Fica fácil concluir que, comendo milho ou outros vegetais, estaríamos aproveitando melhor a energia assimilada pelos produtores através da fotossíntese. Apesar desse melhor aproveitamento, não podemos dispensar os alimentos de origem animal. Os seres humanos são onívoros, por isso precisamos de uma dieta variada.
Várias substâncias essenciais para nós são conseguidas quando comemos frutas, legumes, verduras, cereais, carnes, leite, ovos. Onívoros, caso você não saiba, são os seres vivos que têm como hábito alimentar comer vegetais e animais. Agora que você já sabe a resposta, se o fazendeiro deve comer primeiro o milho ou a galinha, vamos imaginar uma outra cadeia alimentar, composta por folhas, grilos, louva-a-Deus, aranhas, lagartos e gaviões. E vamos montar a pirâmide de energia desta cadeia alimentar, que vai ficar assim. Vamos compará-la com uma outra cadeia alimentar: folhas, grilos, rãs e gaviões. Essa pirâmide de energia vai ficar assim. Olhando as pirâmides de energia lado a lado, podemos concluir que os gaviões têm melhor aproveitamento de energia na segunda pirâmide, já que, havendo menos níveis tróficos entre o gavião e a folha, há menos perda de energia com a respiração. Ou seja, quanto mais próximo estiver do produtor, menor será a perda de energia para os seres vivos das cadeias alimentares. Comendo o vegetal, estaremos aproveitando melhor a energia do produtor. Já se comermos animais, estaremos como o gavião da primeira pirâmide, um pouco mais longe da energia do produtor. Outra coisa interessante da gente perceber na pirâmide de energia é que quanto mais distante dos produtores estiver o ser vivo, mais diversificada vai ser a sua dieta. Olha, a gente viu que o homem precisa de alimentos variados. Já alguns tipos de lagarta se alimentam de um único tipo de vegetal. Já os animais carnívoros, como os gaviões, predam diferentes tipos de animais e muitas vezes esses animais predados são herbívoros. Com isso, os carnívoros garantem a energia que necessitam em quantidade suficiente. Tudo bem, mas agora é melhor revisar porque a gente viu muita coisa na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você conheceu as pirâmides de energia. Viu que os vegetais ocupam sempre o lugar dos produtores e todos os outros seres vivos são considerados consumidores. Viu que uma parte da energia sempre é gasta com a respiração. E por causa disso, quanto mais perto o consumidor estiver do produtor em uma pirâmide de energia, maior será o aproveitamento da energia. Agora é com você. No seu livro, você vai encontrar vários exercícios que vão te ajudar a entender ainda mais sobre energia e alimentação. Até mais!